Vamos ver agora a questão 6, que é muito interessante. Sobre a questão palestina, analise os itens abaixo. Você lembra que esse conflito entre árabes e judeus é um conflito que vem de muito tempo? É uma questão que está muito atual ainda, portanto, uma das questões muito prováveis para ser cobrado nos vestibulares que você for fazer. O item 1 diz o seguinte, leia comigo. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, no contexto desse conflito, que é o conflito árabe-israelense, aplicou atos considerados terroristas contra Israel, sobretudo depois de Yasser Arafat controlar o grupo. Certíssimo. Você lembra que no começo Yasser Arafat era terrorista. Depois, com o tempo, que ele acabou aceitando fazer acordo de paz, mas durante muito tempo aplicou atos terroristas. Então, o que está escrito no item 1 é verdadeiro. O item 2 diz assim, apesar do conflito, a Palestina é um país considerado desenvolvido na região, produzindo tecnologia, sobretudo militar. É claro que esse item é falso. Não tem nada de desenvolvido na Palestina. O povo palestino ainda é carente de uma grande quantidade de recursos e passa por uma situação precária também em função da falta de território que tem. Então é falso esse item. O item 3 diz assim, Camp Davis, nos Estados Unidos, e Oslo, na Noruega, são tentativas de propor a paz e resolver a questão territorial entre o Estado judeu e o palestino na região. Certíssimo. Camp Davis 78, os Estados Unidos intermediaram um processo em que o Egito recebeu de volta a faixa de Gaza, e as faixas de Gaza e colinas de Golã, não, mas recebeu de volta a região aí até o canal de Suez. O deserto do Sinai voltou para o Egito nesse acordo. Israel tinha tomado isso na guerra de 67 e devolveu agora em 78 no acordo de Camp Davis. Oslo, você lembra, 93, um acordo famosíssimo entre Yasser Arafat e o primeiro-ministro Isaac Rabin de Israel na época, onde propunha devolver o território para os palestinos, que acabou não acontecendo em função do assassinato do primeiro-ministro de Israel em 95, e aí o acordo de paz acabou indo por água abaixo. Então esse item é verdadeiro. O item 4 diz assim, conflito nesta região tem início quando um Estado árabe, que foi criado pela ONU em 48, os judeus que habitavam a Palestina não aceitaram o que disseram ser uma ingerência da ONU e começaram uma guerra de expulsão dos árabes. Claro que esse item é falso. O Estado que começou a existir em 48, que foi criado pela Assembleia da ONU em 47, que começou a existir em 14 de maio de 48, é Israel. E quem não concordou com a presença dos judeus no Estado de Israel foram os árabes, evidentemente, os palestinos. Então é o contrário do que está escrito aí, falso. O item 5 diz o seguinte, nessa questão pode-se destacar Yom Kippur, dia do perdão, feriado judeu, quando Israel atacado obteve vitória contra estados árabes da região. Certíssimo, se você lembra essa guerra, 73, foi a guerra que deu início à grande crise do petróleo mundial. Exatamente porque os árabes, por ter perdido a guerra, Estados Unidos acabou ajudando Israel, então os árabes cortaram o fornecimento de petróleo e houve o grande aumento do preço do petróleo nesta época. Então está certo esse item, consequentemente a única resposta certa vai ser a letra D, já que 1, 3 e 5 estão certos. Um abraço.